pandemia de coronavírus, apesar de devastadora no Brasil e no mundo, pode trazer lições em vários setores da sociedade. Nos negócios, o isolamento social pode desenvolver, por exemplo, a capacidade de se reinventar diante da necessidade de dar fôlego à empresa. E é o que têm feito os empreendedores. Eles têm transformado as incertezas em novas perspectivas de negócios. Na edição do Especial Coronavírus de hoje, vamos mostrar iniciativas de como potencializar os resultados das pequenas empresas no menor tempo possível. Isso está sendo feito com o apoio conjunto do governo, de instituições como o Sistema S e de startups que disponibilizam ações e ferramentas para os microempreendedores. E para falar sobre essas iniciativas, eu converso agora por Skype com o gerente adjunto de competitividade do Sebrae, Carlos Eduardo Santiago. Carlos, muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar conosco. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Eu que agradeço, o Sebrae também agradece a oportunidade de ter esse espaço para conversar com os telespectadores da TV Justiça e também com os pequenos empresários que nos acompanham pelo programa. Bom, Carlos, em um cenário de muitas incertezas em virtude aí do avanço do coronavírus no Brasil, nesse primeiro momento, o Sebrae, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, de que forma o Sebrae vem orientando os seus clientes? Bom, Rafaela, é um processo de transformação para todos nós, né? O Sebrae também, obviamente, já tinha um trabalho de orientação digital para os pequenos negócios nos nossos canais remotos. A gente tem intensificado isso de uma maneira bem intensa nesses últimos dias. Só a títulos de comparação, né? No primeiro trimestre de 2020, em comparação com o ano de 2019, a gente aumentou praticamente 100 mil pequenos negócios que a gente atendeu nos nossos canais digitais. Então, a gente está com um acompanhamento bem contínuo, né, com o empresário, dia a dia, com lives, com orientações, com produção de conteúdo. A gente tem articulado também com o governo federal, com instituições de fomento, bancos, né, públicos, para que a gente tenha as melhores medidas e as mais eficientes para apoiar o pequeno empresário nesse momento. Essa atuação conjunta, ela é importante nesse momento? Você citou o governo, né? Nós temos também startups, enfim, outras empresas. Isso ajuda nesse momento? Isso é essencial, né? A gente não vai conseguir dar a resposta que o pequeno empresário precisa se a gente atuar de forma isolada, né? Então, a gente tem que acompanhar, por exemplo, medidas que estão sendo, né, diariamente sendo criadas pelo governo, e a gente precisa orientar o empresário em como acessar essas medidas, os benefícios que essas medidas precisam, né? Da mesma forma, a gente tem atuado também em parcerias com grandes empresas para beneficiar o pequeno empresário de alguma forma, seja com redução de custos nesse primeiro momento, antecipação de recebíveis, né? Só para citar alguns pontos que a gente tem feito articulação de parcerias, né, com instituições do mercado na área de comércio eletrônico, de meios de pagamento, tudo para tentar, nesse momento conturbado, gerar benefício, valor, né, para o nosso pequeno empresário. Ô Carlos, quais são as maiores dificuldades que os empresários estão encontrando neste momento de isolamento social? Boa pergunta, Rafaela. A gente fez uma pesquisa durante os dias 20 a 23 de março, uma primeira pesquisa, a nossa ideia é fazer isso de forma contínua, onde a gente entrevistou 9.100 empresários em todo o Brasil. E a gente percebeu que, de fato, né, quando a gente fez essa primeira pesquisa, que 89% dos empresários já indicaram uma redução de faturamento, né, no primeiro período aí de isolamento, em média uma redução em torno de 64% do faturamento, e a gente tem visto dificuldades diversas, né? Eles têm custos fixos que, com o movimento em queda, eles precisam honrar alguns, né, custos como a folha de salário, é um grande custo deles, né, a questão dos aluguéis, a negociação de matérias-primas, né, o fornecimento. Então, a gente tem visto a necessidade, por exemplo, por crédito também, nesse momento, como uma das principais demandas dos pequenos empresários, né? Eles precisam de caixa, né, no momento em que as vendas, de fato, estão caindo. Obviamente que isso é de uma maneira bem heterogênea, né? A gente tem mapeado setores que têm sentido um impacto maior, outros têm, de certa forma, até tido um aumento, né, de faturamento, por exemplo, a questão dos supermercados, enfim. A gente tem feito esse acompanhamento numa perspectiva setorial, tá? Inclusive,
também articulando parcerias setoriais específicas com representantes, entidades de classe, de segmentos específicos para pensar medidas efetivas, inclusive de pleito para o governo, enfim, para apoiar o pequeno empresário, especificamente no seu segmento de negócio. Ô Carlos, você falou de setores mais afetados. Que setores são esses? A gente fez um primeiro mapeamento, assim, inicialmente a gente tem que levar em consideração que praticamente todos os setores vão ser afetados, né? Isso é um momento conturbado, é a crise da nossa geração, então praticamente todos os setores. O que a gente fez foi analisar no primeiro momento alguns segmentos prioritários, e aí a gente fez uma análise muito baseada no nível de interação que os segmentos, né, que os setores têm com o público. Então, você imagina, um setor de academias de ginástica, onde as pessoas precisam ir lá, né, se deslocar até a academia, salões de beleza, turismo, né, hospedagem. A gente fez um mapeamento com 14 segmentos que a gente acredita que foram mais impactados, né. Tudo isso vocês podem, né, o telespectador, o interessado, pode conferir no site do Sebrae, né, no nosso portal, sebrae.com.br. A gente tem produzido conteúdos para esse segmento específico. Então, recapitulando, né, os que mais sentiram, que a gente inclusive viu na pesquisa, turismo, o varejo tradicional, né, então, pequenos comerciantes, a gente viu a questão do varejo da moda, material de construção civil, construtoras também. A gente fez um mapeamento de 14 segmentos, né? Então, basicamente, aqueles que têm mais contato com o público direto. Ô Carlos, e no ramo alimentício, né, eles estão faturando agora, mesmo com delivery, só que tem uma questão, né, em relação a restaurantes, por exemplo, a preocupação com a higiene dos alimentos, o cuidado ali no preparo, né? Então, é uma readaptação também para investimento nessa área, para evitar a desconfiança de quem compra desses empresários, né? Perfeito, Rafaela. A gente, inclusive, tem em algumas orientações que a gente tem dado para o cliente, né, para o pequeno negócio, inclusive algumas lives que a gente faz com parceiros. Eu vou citar aqui, por exemplo, a Brasel, que é um grande parceiro do segmento de alimentação fora do lar. A gente tem dado orientações com cartilhas, com e-books, orientações pontuais de medidas na empresa, higiene, distanciamento de mesas, enfim, mas a gente também tem apostado um pouco em ações de relacionamento diferenciado com o cliente da pequena empresa. Então, só para dar um exemplo rápido, né, a gente viu que alguns restaurantes têm feito como se fosse alguns cards, né, pequenos infográficos que disparam para o cliente no WhatsApp, onde você clica nessa ilustração e vai direto para o WhatsApp dele, ou para o canal no Instagram, enfim, são novas formas, como você falou no início da nossa conversa, o empresário está se readaptando para viver esse momento complicado. Ô Carlos, olha só, e tem uma pergunta que não quer calar. Essa pergunta vem da Ana Carolina, que é a administradora. A pergunta da Ana, que acaba sendo a dúvida aí de vários microempreendedores. Vamos acompanhar. Olá, sou Ana Carolina, administradora. Minha pergunta é: como se reinventar em pouco tempo e não se prejudicar financeiramente? Ixi, isso aí é um desafio, né? Porque às vezes o microempreendedor ele precisa ter um investimento para conseguir alavancar ali o negócio ou não necessariamente? Depende da ação que ele for fazer, né? Algumas ações são mais robustas, eles efetivamente vai precisar de um investimento, e outras ações a gente pode pensar inclusive em como aproveitar a própria equipe, né? Vou dar um exemplo, né? É um trabalho que a gente tem feito com o segmento do varejo da moda. A gente tem pequenos varejistas da moda que estão aproveitando que os seus vendedores não estão presencialmente trabalhando, né, na loja física, e tem dado capacitações rápidas. Hoje tem capacitações tanto do Sebrae, do Sistema S, nos próprios canais aí de YouTube, enfim, onde esse vendedor da loja física pode estar ajudando o empresário a se posicionar nas redes sociais e tentar vender por redes sociais. Então, é importante que o empresário pense, obviamente, a gente sabe da dificuldade, da turbilhão de coisas, mas algumas medidas que ele pode adotar, como readaptação da equipe, capacitações rápidas, né, podem beneficiar nesse sentido de adaptação do negócio. Mas também não pode ter resistência, né? Tudo que é novo
assusta um pouquinho, mas é preciso se abrir também para essas novas possibilidades, né? Você falou da internet, tinha microempreendedor que não tinha nenhuma página no Instagram ou em redes sociais, né? Então é preciso dar essa oportunidade também e romper barreiras. Sem dúvida, é um momento de adaptação, como eu comentei, né? Até o próprio Sebrae, apesar de a gente já ter uma experiência de canais digitais, a gente está também se reinventando com ferramentas de consultoria online. Então, nossas agências, né, nossos 1.800 postos aí de atendimento pelo Brasil também estão fechados, mas a gente está realizando mais atendimento ao pequeno empresário nos nossos canais digitais, comparativamente ao ano passado. Então, de fato, é uma mudança e importante que o empresário conte com alguns colaboradores que já têm um pouco mais de facilidade e também procure tanto o Sebrae como outros players no mercado que vão ajudá-lo nesse processo, né? Não é hora de tentar fazer as coisas sozinho quando às vezes você não tem alguma habilidade ou capacidade. Conte com a gente, com outros players aí no mercado para se especializar nesse sentido. E você falou em colaboradores, né? Olha só, Tiago. Carlos, o Tiago, que é jornalista e empresário aqui de Brasília, ele aproveitou o know-how da plataforma digital, que ele já atua nessa área, para ajudar outros pequenos empresários. E ele criou até uma hashtag, viu, Carlos? É assim, hashtag Ajude o Pequeno. Ele vai contar para a gente como é que nasceu essa ideia. Olá, eu sou o Thiago Falqueiro, sou jornalista, diretor da Descomplica, que é uma agência digital. Com a proibição de várias atividades e com o isolamento determinado pelo governo no combate à pandemia, a gente viu um movimento das pessoas e das empresas, das pequenas empresas, de divulgar que ainda estavam funcionando, divulgar novos canais de comunicação com as pessoas para poder entregar seus serviços e seus produtos. Então a gente tomou a iniciativa de usar a nossa experiência em comunicação digital para reunir todas essas iniciativas em uma planilha digital online, para que as pessoas possam ter uma espécie de índice, né, e possam consumir os produtos e os serviços desses pequenos negócios, que vão ter muita dificuldade de sobreviver nesse período em que está todo mundo isolado em casa. Então as pessoas elas podem pesquisar ali vários produtos e serviços que estão disponíveis para entrega. Você pega aí, tem coisas interessantes, tem desde entrega de alimentos orgânicos até aula de inglês online. Você pode contratar por WhatsApp, pelo Instagram, a gente está todos os canais que as pessoas disponibilizam. Então é muito interessante esse movimento. Quer dizer, Carlos, o Tiago conta para a gente aqui uma iniciativa dele que pode até potencializar o trabalho dessa empresa no futuro? Sem dúvida. E é interessante pontuar, Rafaela, que iniciativas como a que o Tiago mencionou estão surgindo de uma maneira muito autônoma pelo Brasil inteiro, né? A gente tem acompanhado, o Sebrae, obviamente, também tem feito a sua campanha institucional, né? A gente tem um movimento que a gente chama do Compre do Pequeno, onde a gente tenta divulgar ao máximo, né, e estimular o consumo da população de pequenos negócios, principalmente na sua região, né, no seu bairro, enfim. A gente tem se articulado com movimentos também que o mercado está liderando, né? A gente tem acompanhado aí um movimento similar, que é o Compre do Bairro, que é liderado aí por grandes empresas, né? Tem também estimulado, porque tem sua cadeia de distribuidores, de fornecedores, e iniciativas também pontuais dos empresários. A gente acompanhou que lá no Espírito Santo, por exemplo, eles estão com campanha Salve o Restaurante. Então, para estimular que algumas pessoas comprem vouchers para consumo futuro nos restaurantes. A gente também tem feito isso com salões de beleza. Então, são movimentos interessantes que vão surgindo de uma maneira autônoma e que a gente espera que cresçam para que, de fato, o empresário se engaje e perceba também o apoio, né? Todo mundo aí se ajudando nesse momento em que a gente precisa. Isso é muito importante, né? Essa rede de solidariedade, empatia que a gente precisa ter muito nesse momento. E você citou algumas iniciativas, né? Que é Compre do Pequeno. Eu vou dar de novo a hashtag do Tiago, que nós ouvimos agora, que é assim, ó, hashtag Ajude o Pequeno.
#ajude o pequeno. É claro, né, Carlos, nós temos várias outras hashtags que a gente já está vendo aí nas redes sociais e eu sei também. Lembrei, tem uma campanha também de casas de festa, né, desse ramo, que eles estão batendo muito na tecla. Não cancele, remarque. No né? turismo, a gente tem visto muito esse tipo de iniciativa, né? E de fato, é um momento que todo mundo precisa se ajudar. A gente como a gente mencionou, todos os segmentos são afetados de uma forma ou de outra, né? Então, atividades de ensino, né? Você imagina a dificuldade que pequenas escolas, enfim, estão enfrentando de negociação com pais que estão vendo, né, aulas suspensas, enfim, é um momento que a gente, de fato, tem que pensar a solidariedade, obviamente, cada um com sua limitação, né? Eu queria só pontuar um exemplo que a gente tem acompanhado de uma empresa atendida pelo Sebrae, né, no segmento da moda, que ilustra um pouco também a importância de uma mudança também da percepção do empresário e causando impacto social também nesse momento. A gente tem uma empresa, a Usilapa, que é uma empresa que fabrica calçados, um nicho de mercado de calçados, enfim, veganos, tem uma pegada de materiais diferenciados na produção, e que eles fizeram uma campanha de que a cada par de sapato que eles vendem, eles estão doando um prato de comida para quem precisa. Então, é uma campanha estruturada, planejada, que tem impacto e que está tendo resultado tanto para a empresa, do ponto de vista de engajamento de clientes, né? Eles obviamente comunicam bem essa estratégia, e também gerando um benefício para a comunidade, né? Então é importante pensar em iniciativas como essa. Você citou, então, a iniciativa da Usilapa, né, que é essa loja muito bacana, essa iniciativa já pensando no próximo, né, prato de comida, a gente tem um déficit, independentemente de coronavírus, nessa área social, que a gente precisa avançar também. Então, a Usilapa está fazendo esse trabalho. Quais são outras iniciativas que você pode destacar aqui para a gente, clientes do Sebrae? Legal. A gente, além da Usilapa, queria só também acrescentar, né, no caso da Usilapa, que além de fazer uma ação social, ela também movimenta o próprio segmento de alimentação, né, que vai ficar produzindo esses pratos, né. Então é tanto um movimento social como também empresarial. A gente tem mapeado diversas iniciativas nesse sentido. A gente tem visto empresas, por exemplo, que têm mudado a sua produção, aí mais na área da indústria, para a produção de equipamentos de proteção individual, máscaras. Então, assim, a gente tem visto empresas de pousadas que têm adaptado a sua política de preços para profissionais de saúde. Então, a gente tem inúmeros casos, né? No portal do Sebrae, a gente, inclusive, numa seção específica que a gente criou para essa questão do coronavírus, a gente tem destacado esses casos numa aba que a gente chama lá de Inspire-se, né? Então, o empresário vai lá e vê bons casos, e, enfim, experiências que estão sendo exitosas aí no empresário nesse momento complicado. Eu ia abordar justamente essa questão com o Carlos, porque o Sebrae, nessa plataforma online de apoio aos microempreendedores, que é fundamental para que eles consigam ter ideias para se reinventar. E eu queria que o Carlos explicasse agora um pouquinho para a gente como é que é feita, como é esse atendimento na prática. Vocês conseguem ter esse feedback, esse tete-a-tete ali com o empresário pela internet? Conseguimos, sim. A gente tem, como eu mencionei, né, a gente tem o nosso portal, ele é um portal que tem um número de acessos assim, que está crescendo, né? A gente tem, às vezes, 3 milhões de acessos por mês no nosso portal, então a gente sabe da importância e ele tem um duplo serviço, assim, além de um trabalho mais de orientação com notícias, bons casos, experiências, a gente também tem serviços de atendimento online, de consultoria online. Aí o Sebrae, todos os estados, cada estado às vezes tem um mecanismo específico, alguns fazem por WhatsApp, outros pelo Skype. A gente tem diversos canais que a gente tem, de fato, tentado estar junto, né? A gente até tem adotado nessa perspectiva de que a gente pode não estar perto fisicamente, mas a gente está junto do empresário nesse momento, e também pensando em articulações mais robustas do ponto de vista não da orientação individual, mas que tragam benefícios para o conjunto de pequenos negócios. Foi um pouco que a gente falou no início da nossa conversa. Então,
A gente tem articulado, por exemplo, com bancos, né, do sistema financeiro, tanto público como privado, a ampliação de um fundo de aval que o SEBRAE disponibiliza, que é o FAMP, para que a gente sabe que um dos principais problemas do pequeno negócio na hora de conseguir um empréstimo, às vezes não ter a garantia real. Então, o SEBRAE está investindo recursos junto com o sistema financeiro para que a gente dê esse aval para o pequeno negócio e ele possa, dado um planejamento ali que ele precise de postergar alguns, né, pagamentos, enfim, ele ter um crédito agora. Então, a gente tem tanta orientação individual, pontual, que a gente continua fazendo nos nossos canais, como a gente está articulando ações de mercado, de crédito, de políticas públicas, sempre pensando em como esses grandes, né, acontecimentos aí em nível nacional, medidas provisórias que impactam, por exemplo, em auxílio para pagamento de folha de salário, chegue no pequeno negócio. Bom, a gente falou aqui da internet, né, que pelo isolamento social é uma coisa nova para todo mundo, a gente está precisando se adaptar ali, quem não sabe usar a internet, o Skype, conforme a gente está conversando aqui, está tendo que aprender, porque é uma necessidade, não tem como, né? E olha só, Carlos, a internet também deve impulsionar as ações da Acnur, que é a agência da ONU, Organização das Nações Unidas para Refugiados. O projeto é Refugiados Empreendedores. O Miguel vai explicar para a gente como é que funciona. Vamos ver. Oi, meu nome é Miguel Pacchioni, eu falo de São Paulo, capital. A iniciativa Refugiados Empreendedores foi desenvolvida pelo Acnur, a agência da ONU para refugiados, justamente para dar visibilidade a uma série de projetos que as pessoas refugiadas têm adaptado pelas redes sociais aqui no Brasil. Trata-se de iniciativas do segmento de gastronomia, de artes, de artesanato, idiomas. Há uma série de propostas e em comum que elas têm é esse processo de adaptação tão pertinente ao perfil das pessoas refugiadas. Como exemplo, o chefe Pichu, da República Democrática do Congo, ele adaptou um robô no seu mecanismo de diálogo com os clientes através do WhatsApp, facilitando assim o diálogo e otimizando o seu tempo no preparo dos alimentos. Uma outra chefe também, a Dilmari, da Venezuela, ela ampliou o seu menu, promovendo desde cardápios de pratos prontos, como também congelados, e além disso, ela está promovendo nas redes sociais o preparo desses alimentos como uma forma de vender e melhor gerir os seus próprios negócios, agregando novos clientes à causa. Quer dizer, Carlos, mais uma vez, a criatividade, né? A partir da necessidade, sim, a criatividade ali surge. E a Acnur, essa agência que dá apoio aos refugiados, a gente pensa, né, Carlos, que se para o brasileiro já está complicado, né? Nós teremos aí nos próximos meses milhões de desempregados em todo o país, já há uma estimativa aí assustadora, porque o Brasil já sofre com essa questão do desemprego. Imagina para o refugiado. Mais complicado, sim, ainda, né? É complicado e a gente tem que, um pouco naquele espírito que a gente comentou, né? É provável que iniciativas estejam surgindo de uma maneira muito autônoma para apoiar, né, a solidariedade. A gente sabe que o povo brasileiro, de uma maneira geral, tem aflorado essa solidariedade e nesse momento de dificuldade isso tende a aumentar, né? E eu acho que a gente vai descobrir formas, tanto o SEBRAE como outras instituições também, de pensar indistintamente, né? Tanto nos brasileiros como também nos irmãos de outros países que estão aqui nesse momento. Bom, eu vou dar agora o site da Acnur, porque para quem está nos acompanhando, quem quiser dar qualquer apoio, contribuir, é esse endereço aí que aparece na sua tela. Bom, Carlos, estratégias, resiliência, reinvenção. Toda essa conversa nossa aqui, acho que são palavras-chave, né? E olha só, a Ana, falando em se reinventar, a Ana Carolina, que é administradora aqui de Brasília, ela mudou um pouco o foco da empresa dela, ela teve uma sacada, aproveitou o ramo ali e, a partir dessa ideia, deve estar vendendo muito, ou pelo menos a gente espera que ela consiga alavancar o negócio. Vamos acompanhar. Olá, sou Ana Carolina, empreendedora da área de festas infantis. Em época de crise, estamos reinventando criando joguinhos infantis, para poder entreter a criançada. Bom, Carlos, a Ana, né? A Ana trabalha nesse mercado de festas infantis. Possivelmente a Ana já tinha esse material de festa em casa. O que ela fez?
apostou nas crianças e é um público bom, porque a criançada está em casa, na quarentena, está ali naquela ansiedade, não tem o que fazer, já esgotou todas as brincadeiras. É um potencial também esse mercado, né? Sem dúvida. Cada segmento vai ter alguma possibilidade. Obviamente, alguns vão ser mais afetados, né? A gente já mencionou aqui, mas é hora de criatividade. Então, vou dar alguns outros exemplos, né, que a gente tem acompanhado. Por exemplo, maquiadora, que a gente geralmente depende de ir na casa das pessoas para fazer maquiagem e tal. Algumas estão se adaptando e dando cursos, aulas rápidas, dicas. Às vezes, não necessariamente isso vai gerar um faturamento ali de imediato, mas cria um relacionamento com o cliente que isso, de certa forma, vai reverberar no pós-crise, né? Então, inúmeros casos. Eu poderia citar, por exemplo, a própria creche do meu filho, né? Eu tenho um filho pequeno que tem disponibilizado conteúdos no YouTube para que também faça esse trabalho de certa forma, ajudar os pais que estão nesse home office, às vezes complicado, né, com os filhos. Mas são várias possibilidades, a gente tem acompanhado, tem mapeado boas práticas e tem tentado disseminar, né, nos nossos canais, como eu mencionei anteriormente. Ô Carlos, quais são as dicas, as orientações para quem está nos acompanhando agora, o microempreendedor que está preocupado e deve estar, porque o momento é para isso, mas tudo na vida tem um lado bom, um lado ruim, né? Quais são as orientações para quem nos acompanha agora, Carlos? Eu acho que assim, a primeira orientação é, de fato, buscar apoio, né? Tanto do Sebrae como de diversas outras instituições, né? Conversar, às vezes, com o gerente do banco para tentar renegociar algum pagamento, algum empréstimo. Conversar com os clientes, às vezes os próprios clientes ajudam a dar algumas dicas de possíveis serviços, né? Estar atento a esses canais digitais de relacionamento e de vendas. É importante também que o empresário tenha, obviamente ele já faz isso, né? Esteja atento às medidas do governo, às medidas provisórias, enfim, desdobramentos, né? Então, queria citar aqui rapidamente uma, sem entrar em muito detalhe, mas o Sebrae está disponível para apoiar depois. A gente, essa semana, teve uma medida provisória importantíssima, a 936, que o governo sinaliza a possibilidade de, havendo uma redução do contrato de trabalho do empregado, né, de uma empresa, o governo poderia entrar com parte desse, a partir de uma antecipação aí do FGTS, sem influenciar em benefício futuro do empregado, bancar parte do salário com redução de jornada. Então, assim, às vezes o empresário tem que estar atento a esse tipo de medida, porque às vezes ele, obviamente, a gente entende que é um momento complexo, né, mas às vezes ele toma uma medida de desligamento, de demissão, de suspensão de contrato, e que se ele tivesse, obviamente, depende da situação dele, de caixa, enfim, mas que se ele tivesse esperado ali uns 10 dias, 10, 15 dias, ele teria um apoio governamental nesse processo. Então, é importante ele estar atento e obviamente, é papel nosso também do Sebrae, que isso chegue para o pequeno empresário de forma rápida, essas medidas, para que ele tenha noção, né? Ele está num turbilhão de coisas. Então, enfim, como você comentou, um pouco de resiliência, planejar, avaliar os cenários, traçar algumas estratégias de suspensão de atividades ou de remodelagem do próprio, né, estratégia de negócio, enfim. É um cenário complexo, eu acho que é caso a caso, o Sebrae está aqui para apoiar você, pequeno empresário, nos procure nos nossos canais, a gente vai tentar ajudá-lo da melhor forma possível e tentar, de certa forma, minimizar os efeitos dessa crise e pensar estratégias aí de superação. Ok, vamos dar de novo o endereço do Sebrae, o portal? Sim. www.sebrae.com.br. Vocês vão ver que ao entrar nessa nossa homepage, né, no nosso portal, a primeira página, logo o primeiro banner, fala especificamente desse cenário aí de coronavírus, de pandemia, e que é direcionado para um portal, uma página específica com as coisas que eu comentei aqui, de notícias de medidas governamentais, boas práticas de empresário que tem se reinventado, dicas de gestão financeira, de negociação de dívidas, enfim, um portal amplo aí com diversas opções aí para tentar apoiá-los, né, o pequeno empresário nesse momento, inclusive com agenda de transmissões online, né, a gente tem feito muitas lives aí com parceiros institucionais desses segmentos para tentar, de toda forma, vendo questões trabalhistas, de crédito, enfim, a gente está
como eu mencionei, a gente pode não estar perto fisicamente, mas a gente está junto do empresário nesse momento. Nós não estamos perto fisicamente, estamos aqui por Skype, mas eu agradeço muitíssimo a sua participação, a sua disponibilidade em conversar conosco, dar todas essas orientações para os microempreendedores que precisam de informação. A informação é um remédio essencial também em tempos de pandemia do coronavírus, né? Sim, sem dúvida. Carlos Eduardo Santiago, gerente adjunto de competitividade do Sebrae. Boa tarde para você, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, tanto eu quanto o Sebrae está disponível tanto para a TV Justiça como para o pequeno empresário em geral que nos acompanha. Muito obrigado, boa tarde. Eu agradeço também a você que acompanhou mais esta edição do Especial Coronavírus. Lembrando que você pode rever este ou outros programas pelo youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.